Fabiano. Então vamos voltar agora aqui para a pergunta de número 194, para ser maior que as vistas. Vai falar aí sobre a quinta petição, né? E vou ler aqui, vou ler para os irmãos que acompanhem. Diz assim: o que pedimos na quinta petição? Reconhecendo que nós e todos os outros somos culpados do pecado original e do pecado individual, e portanto devedores à justiça de Deus, e que nós, nem outra criatura qualquer, não podemos satisfazer a mínima parte dessa dívida, pedimos na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, por nós e pelos demais, que Deus, por sua livre graça, através da obediência e da satisfação de Cristo, compreendida e aplicada pela fé, absolva-nos da culpa e da condenação do pecado. Aceite-nos em seu amado, continue em nós o seu favor e a sua graça, perdoe as nossas quedas diárias e nos enche de paz e de gozo ao nos dar diariamente, cada vez mais, certeza de perdão, o qual somos mais encorajados a pedir e mais animados a esperar quando temos em nós este testemunho e perdoamos de coração aos outros as suas ofensas. Então, nós vimos aí, bem grande a pergunta, né? Mas a gente vai ver aqui alguns textos bíblicos sobre isso. Né? Mateus 6,12 a gente já leu, Lucas 11,4 também é o texto paralelo da quinta petição. Né? Você vai ver que tem uma diferença, uma pequena diferença ali nessa petição, porque Lucas, em vez de usar a palavra dívidas, ele usa a palavra pecado. Né? Mas a ideia é a mesma. Os judeus eles usavam essa ideia de que quando a pessoa peca, ela está em dívida. Eles usavam essa ideia de dívida relacionada ao pecado, né? Em débito com Deus. Como a gente já leu Mateus 6,12, a gente não vai abrir lá, né? A gente acabou de ler. Romanos 3, 9 a 22, 1 de João 1, 8 e 10. Nós e toda a humanidade somos culpados diante de Deus, totalmente incapazes de satisfazer a sua justiça. Alguém abra lá para a gente Romanos 3, do 9 a 22. Quem achou pode ler, por favor. Se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É até o 22. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então perceba aí que Paulo ele está mostrando que o judeu ele não tem vantagem, né? Temos nós qualquer vantagem, aqui o nós é os judeus, porque é disso que ele estava falando antes, né? Se você ler o trecho seguinte, o início do capítulo 3, você vai ver que ele está falando disso. Aí ele vai falar: nós temos vantagem? Não, de forma nenhuma. Tanto o grego, ou seja, grego aqui é o gentil, o que não é judeu, o grego e o judeu, todos estão debaixo do pecado, né? Aqui ele está dividindo a humanidade entre dois grupos, né? Que é o gentil ou o grego e o judeu. Então, todo mundo está debaixo do pecado, até mesmo o judeu. Embora Deus tenha escolhido
os israelitas no Antigo Testamento para fazer deles o seu povo, a sua propriedade peculiar, né, o seu tesouro, isso não faz deles pessoas sem pecado, né? A gente vê que os israelitas, ou os judeus posteriormente, eles estão em dívida para com Deus, então está todo mundo em dívida, né? Não tem ninguém que possa dizer, olha, não tenho débito nenhum com Deus, eu tenho justiça própria, não. Veja que Paulo, ele traz aqui, cita vários trechos do Antigo Testamento, né? Salmos, Isaías, aí a partir do versículo 10, e ele vai citando para mostrar a pecaminosidade humana, a corrupção humana, né? Ele vai falando de vários tipos de pecado, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, as pessoas se extraviaram, ou seja, elas saíram do caminho, abandonaram a justiça, eles pegam com a garganta, né? Fala aí que é um sepulcro aberto à língua, é como enganosa, é como veneno de víbora. Ele fala que a boca está cheia de maldição, os pés do ser humano são velozes para derramar sangue, né? O homem é ligeiro aí para cometer a iniquidade. E ele termina dizendo, olha, eles desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então está todo mundo nessa condição, todos os seres humanos são culpados diante de Deus. Isso aqui é muito importante, né? A ideia da culpa, que o Catecismo fala aqui, né? Culpados diante de Deus, né? Totalmente incapazes de satisfazer a sua justiça. A culpa aqui, é importante destacar, no sentido de culpa objetiva, tá? Não é culpa subjetiva. Qual é a diferença, né, da culpa subjetiva para a culpa objetiva? A culpa objetiva é aquilo que o ser humano, o indivíduo, sente. Quando alguém comete erro, quando alguém comete pecado, ele sente, essa pessoa pode sentir uma culpa no coração dela. Ela sente que ela errou, a consciência dela vai acusá-la. Mas não é disso que o Catecismo está falando. Não é esse tipo de culpa, que é a subjetiva. Ele está falando da culpa objetiva, que é a condição do ser humano diante de Deus. Então, mesmo que alguém não sinta culpa pelo seu pecado, vamos dizer que alguém pecou, o coração da pessoa está tão duro que a consciência dela, para ela é normal aquilo, ela não sente culpa. Mesmo assim, ela é culpada, porque diante de Deus ela está em dívida, ela tem um débito, né? A gente sabe aí que muitas pessoas cometem crimes, fazem coisas erradas, elas acham que aquilo é normal, né? Não tem problema nenhum. Tem pessoas aí que cometem assassinatos terríveis, e aí está o policial lá conversando com a pessoa demonstra um tipo de frieza, assim, não estou nem aí pro que eu fiz, a consciência dela não acusa ela. Ou mais próximo ainda, o adultério. Adultério também, vários tipos de pecados sexuais, né, que é comum na nossa civilização, na nossa sociedade. Antigamente também era, né? Hoje continua sendo comum as pessoas pecarem assim. E elas não sentem culpa no coração delas, mas isso não quer dizer que elas não são culpadas, né? Você vai falar com alguém, pregar o evangelho para a pessoa e mostrar que ela é culpada, e a pessoa pode até falar, não, mas eu não me sinto culpada. Você fala, meu amigo, isso aí não importa como você se sente diante de Deus, né? Você tem dívida, tem um débito. Então essa é a ideia ali que o Catecismo quer passar, né? 1 João 1:8 e 10, por favor, me lia para a gente. 1 João 1:8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, perceba que João está falando aí para crente, está falando para a igreja. Cadê João? 1 João 1:8, que fala aí que, deixa eu ver aqui, se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Veja, ele não está falando aqui para ímpio, está falando para a igreja, né?
Então a gente não pode apelar para a ideia de que o Deus me perdoa de todos os meus pecados e falar que eu não tenho pecado nenhum. A ideia de que eu nunca cometo pecado. Não. Isso é se auto-enganar, porque nós ainda cometemos pecados contra Deus. E ele fala aí, no versículo 10, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e sua palavra não está em nós. É chamar Deus de mentiroso. Porque Deus fala assim, você tem pecado. Nós pecamos de várias maneiras. Mesmo que não voluntariamente, involuntariamente nós cometemos pecado, né? Tanto por comissão como por omissão também. Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que era o nosso dever diante de Deus, às vezes por medo, né? E às vezes até porque nós não aprendemos a maneira certa que devemos agir. Então, mesmo assim, nós pecamos. E dizer que nós não temos pecado é chamar Deus de mentiroso, né? Aquele que é a verdade. Quando eu estava estudando aqui sobre o 9º mandamento, nós falamos sobre isso, o atributo da verdade. Deus é a verdade. Ele é o Deus que não pode mentir, né? Então, se Ele fala que nós temos pecado, então é porque temos. Pedimos a Deus que, pela redenção de Cristo, absolva-nos da culpa do pecado. Hebreus 9, 22. Alguém, por favor, abra lá e leia para a gente. Hebreus 9, 22. No efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então perceba que ele fala aí que tudo se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão, poderia ser uma outra palavra usada aí. E aqui ele está falando no contexto do sacrifício de Jesus, que é superior a todos os outros sacrifícios da antiga aliança, né? O sacrifício de Jesus ele traz um efeito, digamos assim, que permanente. Não é preciso haver sacrifícios diariamente, dia após dia, continuamente, porque Jesus ele fez um sacrifício definitivo. Então, nós pedimos a Deus pela redenção que há em Cristo Jesus, que Ele nos traz, que nos absolva, nos perdoe da culpa do pecado, né? Efésios 1, 6 a 7, pedimos a Deus que nos aceite em seu amado Filho Jesus Cristo. Quem achou pode ler. Efésios 6 a 7. Isso. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, perceba aqui que Paulo fala de sermos aceitos no amado. Aqui, amado é uma alusão ao próprio Jesus. Então, quando Deus nos perdoa, Ele só faz isso em Jesus Cristo. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vê lá a expressão em Cristo, no Senhor, em Jesus. Esse em é a ideia de que da nossa participação em Jesus. A ideia de união com Ele, união com Cristo. Então perceba que ele usa essa ideia aqui gratuitamente no amado, no Filho amado de Deus. Então, Deus, Ele nos perdoa nos aceitando em Jesus Cristo. 2 de Pedro 1, 2, Oséias 14, 2, Jeremias 14, 7, pedimos que Deus continue a sua graça para conosco e nos perdoe as nossas faltas diárias. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Oséias 14, 2 e depois Jeremias 14, 7. Tendo convosco palavra de arrependimento e converter-vos ao Senhor, dizei, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Jeremias 14, 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então nós pedimos que Deus continue a sua graça. A ideia de que o perdão ele vem pela graça de Deus. Né? Nós não alcançamos perdão por próprio mérito nosso. Né?
nada do que nós fazemos pode juntar mérito diante de Deus para recebermos o perdão. Então, perdão é pela graça, pelo favor. Lembra que a ideia de graça é de favor que nós não merecemos. E aí, nós pedimos a Deus para que continue a sua graça para conosco e nos perdoe as nossas faltas diárias, né? Como nós já mencionamos aqui, nós pecamos diariamente, tanto voluntariamente quanto involuntariamente, tanto por conhecimento como por ignorância nossa. É claro que a gente já viu isso aqui, né? Nem todo pecado tem a mesma gravidade diante de Deus. Então, pecados voluntários vão ter gravidades maiores do que pecados involuntários, né? Pecados por conhecimento, ou seja, eu conheço que aquilo lá é errado, eu vou lá e faço, é pior do que quando eu peco sem conhecer, né? por minha própria ignorância, tá? Mas nós cometemos pecados diariamente diante de Deus. Romanos 15, 13, Salmo 51, de 7 a 12, pedimos que Deus nos enche de paz e de gozo mediante o crescimento diário da certeza do seu perdão. Quem achou pode ler, Ailton. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso Deus, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então perceba aí que Paulo, Romanos 15, né? 15, 13, ele pede aí para que o Deus da esperança vos enche de alegria, gozo e paz no vosso crer. E também Salmo 51, 7 a 12. Purifica-me com enxofre e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmaraste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, a ideia de que com o perdão vem também outras bênçãos espirituais, a alegria, né? A certeza da salvação, porque quando nós pecamos, o crente quando peca, ele de fato se entristece, né? E se não se entristece, deve buscar a Deus de graça para se entristecer, né? A Paulo fala que a tristeza segundo Deus produz vida. Então, o fato de que a tristeza vem junto com o pecado, isso também até mesmo nos serve como argumento, né? Ou como força para nos impedir de pecar posteriormente contra o nosso Deus. Porque você sabe que a paz que vem de Deus, ela será removida, né? A alegria que vem de Deus, ela será removida justamente por causa do pecado. Então, quando nós oramos, nós devemos pedir a Deus também para que, ao perdoar os nossos pecados, Ele restaure em nós as bênçãos do perdão. Tem até um hino, agora não me lembro qual que é, do Inário, ele fala que das bênçãos do perdão, né, gozo, paz, consolação. Se não me engano, é essa a expressão. Agora não estou lembrando qual hino é, mas ele fala dessas bênçãos espirituais que vêm juntamente com o perdão de Deus, né? E a certeza da salvação. Nós pecamos contra Deus, nós de fato às vezes ficamos cabisbaixos, né? Achamos que não somos filhos de Deus, que nós não somos salvos de fato. Veja, não é porque nós nos sentimos assim que isso seja uma verdade, não, né? Quando a gente peca, a gente não perde nossa filiação, nem salvação, mas na nossa consciência vem essas ideias. E o perdão de Deus, ele acaba trazendo de volta a nós a certeza, a segurança de que nós estamos em Cristo Jesus e salvos nele. Então, a bênção do perdão traz com ele um pacote, né, digamos assim, um pacote de bênçãos espirituais para a nossa alma. Então, pedimos a Deus que nos enche de paz, gozo, mediante o crescimento diário da certeza do seu perdão. Lucas 11, 4, Mateus 6, 14 a 16, alguém lembra lá Mateus 6, 14 a 16? E 18 a 35, né? Mas a gente só vai ler esse trecho para ganharmos tempo.
O nosso Pai Celestial exige dos seus filhos a disposição sincera para perdoar aos outros as suas ofensas. Mateus 6, 14 a 16. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, perceba aí, pegando o trecho principalmente de 14 a 15, né? Que Jesus termina aí a oração dizendo que se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial os perdoará. Perceba que o trecho aí, tanto também no versículo 12, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que a quinta petição, ela traz essa ideia aí final, né? Que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos os homens. Não é a ideia aí de que o meu perdão a outra pessoa é a causa para o meu perdão diante de Deus, tá? Porque senão o perdão seria por meio das minhas próprias obras. A ideia não é essa. O que na quinta petição Jesus está ensinando? Que assim como nós perdoamos as outras pessoas, semelhantemente, nós temos o testemunho que se nós pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoará também. Então, ao pedirmos a Deus que nos perdoe como nós perdoamos aos outros, nós estamos dizendo aqui o seguinte, né? Senhor, assim como eu perdoo, semelhantemente como eu ofereço perdão a outros, perdoa-me também. Então, é o testemunho de que se nós perdoarmos, Deus também nos perdoará. Não é a ideia de causa, tá? É a ideia de semelhança. E é importante, então, nós perdoarmos as outras pessoas que nos ofendem, né? Interessante isso aqui porque tem uma ideia aí que as pessoas, pelo menos eu ouvi isso de um tempo para cá, né? Me parece que é uma ideia recente. As pessoas estão dizendo que, olha, só deve perdoar os outros se a pessoa que te ofendeu te oferecer perdão, ou te pedir perdão, melhor dizendo. Então você não deve perdoar caso a pessoa que te ofendeu não te peça perdão, mas essa não é uma ideia bíblica, tá? Cristo em outro lugar vai falar, olha, quando você estiver orando e você tiver algo contra o teu irmão, perdoa ele. Sem a participação, veja, ele está falando isso sem a participação do outro pedindo perdão. Ele está dizendo que se você estiver orando diante de Deus, você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, alguma desavença contra alguém, perdoa aquela pessoa. Ou seja, a ideia de que quem está orando foi ofendido. Porque para perdoar você tem que ter sido ofendido, né? E não fala nada de que o outro tem que te pedir perdão para você perdoar quem te ofendeu, tá? Então não é correto dizer que você só tem que perdoar quando o outro pedir perdão. Não. Veja que aqui na oração do Senhor ele fala, perdoe as nossas dívidas assim como também perdoamos. Então é importante o perdão porque ele serve como testemunho também da garantia do perdão de Deus para nós. Acho que até é meio difícil, né? A pessoa que ofendeu pedir perdão. Se ficar guardando a pessoa que ofendeu, pedir perdão para poder perdoar. Sim. Realmente. Tem que ser muito humilde, e as pessoas normalmente não são humildes. Quem ofendeu vai ser difícil. Exatamente. Tem que ser tocado pelo Espírito, né? E se arrependa. Aí, mas, do contrário. Sim. Se for um crente, é mais fácil. Mais fácil. Mas se for um ímpio, não vai ficar nem aí. E até crente, às vezes, é mais fácil, mas também não é garantia. Mas realmente. Então a gente tem que oferecer e perdoar as outras pessoas as ofensas que elas nos causam, né? Independente de como elas se sentem. Mateus, fora as vezes que nem nós nem fomos ofendidos verdadeiramente, né? Quantas vezes nós achamos que fomos ofendidos? Isso é coisa da nossa cabeça, né? Sim, a gente guarda uma mágoa, uma raiva da pessoa a vida inteira e nem ofendido nós fomos por essa falta de
de obedecer a palavra de Deus perdoando. Realmente, bem lembrado. Eu acho que ainda vale dizer, né, que a pessoa, quando consegue perdoar, o beneficiado é ele. Sim, porque quando a gente não perdoa, a gente fica guardando rancor, né? Só faz, e mágoa, só faz mal. Raiz de amargura. Raiz de amargura. Agora é até quem está sabendo nada. Exatamente. Então o beneficiado é aquele. Exatamente, só faz mal pra gente, né? E não pro outro. Aí fica doente. Exatamente. Vamos terminar aqui. Eu coloquei esse trecho aqui para a gente terminar por causa do horário. Quem foi justificado ainda é passível de pecar e peca, nós vimos. E fala em pensamentos, palavras e obras, por omissão e por comissão. As quedas diárias não podem anular a sua condição de justificado, nem colocá-lo sob condenação, mas podem ofender ao Pai Celestial, levando-o a privar a alma do pecador da luz da sua presença por um tempo. Então perceba que, mesmo que nós pequemos contra Deus, né, nós que somos crentes, nós não voltamos ao estado de condenados diante de Deus, né, debaixo de condenação. Paulo fala, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso pecado não pode anular o que Jesus fez por nós. Nunca. Porque senão vai falar que o pecado é superior ao que Cristo fez. O nosso pecado é como algo superior ao que Ele fez. Isso a Bíblia não diz, né? Então, a gente não pode anular a condição de justificados. Deus nos justificou, isso aí é para sempre, independente do nosso pecado, né? É claro, isso não quer dizer que o crente está autorizado a pecar só porque ele foi justificado. A gente sabe muito bem que o crente de verdade, o verdadeiro crente, não vai desejar pecar diante de Deus. Né? A ideia de viver em pecado, que eu estou falando, tá? De viver uma vida longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, levando isso usando isso como argumento. Não, na verdade, pelo fato de ele estar justificado e agora reconciliado com Deus, ele vai querer viver para a justiça, vai querer viver fazendo aquilo que é agradável diante do Senhor, até mesmo por gratidão ao que Jesus fez com ele. Então, as nossas quedas diárias não podem anular a sua condição ou a nossa condição de justificados, nem colocar-nos sob condenação, mas podem ofender o Pai Celestial. Né? Deus fica ofendido com o que nós fazemos de errado diante dele, levando Deus a privar a alma do pecador, a nossa alma, da luz da sua presença por um tempo. Essas quedas não têm poder para destruir a união do crente com Deus, mas podem interromper e enfraquecer a sua comunhão com Ele. É por isso que o crente deve confessar diariamente seus pecados e suplicar o perdão de Deus para as quedas diárias. Então, a gente viu ali que, mesmo não podendo restaurar, digamos assim, o nosso estado de condenado diante de Deus, nós, quando pecamos contra Ele, nós levamos Deus a fazer com que nós fiquemos privados da sua luz celestial, né? A ideia aí do favor de Deus. E como nós vimos, vem a tristeza, vem o senso de culpa, a dúvida sobre a nossa salvação e às vezes até juízos exteriores, né? A correção, a vara, a disciplina do Senhor. Mas veja, a gente não pode voltar a se separar, a estar separado, digamos assim, de Cristo. O crente não pode destruir a união dele com Deus. E isso nem o nosso pecado pode causar. Então, nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez na nossa vida, sua obra de reconciliação, de redenção, aquilo que Ele fez para nos unir a Ele, para nos reconciliar com Ele, porque é algo definitivo. Nós não podemos destruir a obra de Deus na nossa vida. Tão grande é o que Cristo fez em Cristo Jesus, né? É o que Deus fez em Cristo Jesus.